Boa tarde a todos. Fico sempre muito feliz em vê-los aqui, porque estamos estudando juntos. Nós somos apenas facilitadores, procuramos ser, né? Porque às vezes, se as pessoas falam de forma muito difícil, eles passam a ser complicadores, né? E a nossa função é ser facilitadores. Então procuramos, de todas as formas, deixar que fique fácil a compreensão desses textos que, estudando à luz da doutrina espírita, que é a terceira revelação de Deus aos homens, tivemos uma primeira aliança chamada Velho Testamento, não pagamos o que devíamos, não cumprimos o acertado. Tivemos a segunda, quando veio Jesus, também ficamos devendo muito. Aí veio a terceira e última. E nessa a gente tem que tentar fazer o melhor que puder, mesmo que seja nos últimos anos da encarnação, porque aí teremos ganho todo esse tempo perdido e passaremos para uma vida de regeneração, no mundo de regeneração, com menos problemas, menos violência, menos dificuldades, e poderemos ter trabalhos assim que nos causem muita alegria, muito prazer, e não viver às vezes na angústia do dia seguinte, se estaremos empregados ou não, o que vai acontecer conosco. Tudo isso é uma transição e graças a Deus nós passaremos por ela. Tenho certeza que conseguiremos os nossos objetivos. Desta forma, eu peço que Jesus nos abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, nos envolva com seu amor, com sua caridade, com sua misericórdia sobre nossas faltas, nossas dificuldades. E queremos todos juntos aqui, Senhor, relembrando as suas lições, formarmos um novo conceito sobre o que é ser um seguidor do Cristo, um verdadeiro cristão, porque todo espírita é um cristão que deverá fazer em obras aquilo que ouviu em teoria. Queremos então, Senhor, que nos abençoe a todos e nos acolha no seu coração. Que assim seja. O título desse estudo que vamos fazer nessa tarde já causa uma certa perplexidade, né? E nós, quando fomos ler e estudar essa página, vimos assim o quanto é correto o dizer que nós estamos perdoados, mas não estamos limpos. De todas as coisas que nós fizemos, e é importante que a gente saiba disso, porque muitas vezes carregamos no nosso coração frases de muito impacto da igreja primitiva, e essa igreja primitiva não fez a adequação aos novos tempos que chegaram, e fazendo o estudo da letra que mata e não do espírito que vivifica, acaba trazendo motes e passando palavras de ordem muito duras, como aquelas do fogo eterno, que um pai jogaria um filho seu por uma falha, num inferno sem remissão. Então nós vamos entendendo, a partir da hora em que vamos evoluindo, que isso aí só pode ter sido uma má tradução dos homens, mesclando o seu pensamento com o pensamento que estava nas Escrituras, porque não seria possível conciliar as bondades divinas, o comportamento do Cristo com todas as pessoas que chegaram próximos dele. Cristo não falou apenas a eleitos, ele se dirigia a obsidiados, a prostitutas, a homens que como se fosse nos dias de hoje, que colocavam impostos pesadíssimos nas pessoas, eram chamados publicanos, né, e retiravam a seu bel prazer a sua parte, castigavam o povo
retirando tudo que o povo poderia trazer uma vida digna e feliz ao povo, e se locupletavam, como acontece nos dias de hoje. Não era muito diferente, não. E pensando em tudo isso, nessa lição, vem falar para nós exatamente da questão do Código Penal da Vida Futura, que está no 4º livro da nossa codificação kardeciana, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e ele vem dizer das penas, né, do Código Penal da Vida Futura e das penas futuras segundo o Espiritismo. Dentro da lógica, e isso a gente sempre comenta bastante com as pessoas que aqui estão, ao ler o livro, que é a coluna dorsal da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que se atenham às perfeições divinas, que leiam, e leiam várias vezes, estudem, para depois saber o que se encaixa ali e o que não se encaixa. A partir da hora em que nós vemos as perfeições divinas no início do livro, depois repetido e explicado passo a passo no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que não se coaduna de forma nenhuma essas penas terríveis com um Deus soberanamente justo e bom. E lá ele, inclusive, coloca algumas perfeições que nós conseguimos entender. Porque existem perfeições divinas que nós nem conseguimos entender. Não está dentro da nossa compreensão. E o Emmanuel, nos explicando essa máxima de que, para nós, o maior sofrimento que nós podemos ter na vida futura, na vida de espírito imortal, é estarmos constantemente na presença das nossas vítimas. E as circunstâncias do crime que nós cometemos, ela é um sofrimento cruel, muito cruel. Imagina assim, qualquer um de nós já pode ter passado por uma saia justa dessa. De repente você está comentando uma coisa que não deveria comentar, falando sobre alguém, e quando você acaba de falar, a pessoa chega. Não tem como a pessoa não ter ouvido. E a gente fica pensando, puxa vida, que pena que essa construção foi bem feita. Porque eu queria que ela fosse mal feita e abrisse um buraco agora, só com a força do meu peso, e me enterrasse, para que eu não... Sabe? Porque você falar para a pessoa desculpe é uma bobagem. Ela pode até dizer desculpa, mas eu estou suja daquilo que eu disse. Aquilo volta para mim. E é isso que ele vai falar hoje. Só que veja, para a gente entender bem certas coisas, certos dizeres que tinham nas antigas escrituras e nas de hoje, nós vamos comentar o seguinte, que a lei de destruição, e no Livro dos Espíritos trata muito bem dessa lei de destruição, ela é necessária, né, para que a gente tivesse uma sala bonita como essa. Foi destruído um bom tanto de argila e tudo mais para fazer as paredes, e tudo isso aí passou por um processo de destruição de um morro lá, para tirar a cal, para tirar o cimento. Tudo isso aí passou por um processo de destruição para haver uma reconstrução. Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas a lei de destruição, essa lei que nós estudamos na doutrina espírita, mais a lei de ação e reação, lá no Velho Testamento, falava-se em ira divina. Era como se fosse a ira divina. Nós cometemos uma ação, fizemos uma ação negativa, maléfica à comunidade, e estamos sofrendo a reação. Mas lá eles consideravam isso como ira divina. Então, toda vida que nós lermos ira divina no Velho Testamento, nós estamos falando sobre a soma de lei de destruição, mas a lei junto, né, com a lei de ação e reação. Significa a ira divina.
E como é que isso é falado no Novo Testamento? Tirou a ira, porque fica ridículo dizer que Deus ficaria irado porque nós, extremamente ignorantes, fizéssemos coisas erradas. Quando ele nos criou, ele sabia que a gente ia errar muitas vezes. E a importância está em errar e aprender com o erro, levantar e não cometer o mesmo erro. Né? No Novo Testamento, em vez de ira divina, vai estar lá justiça divina. Aí fica melhor, não fica? Fica mais brando. Falando de justiça divina, só relembrando, que aqui nós estamos relembrando, todos nós juntos estávamos lá. Muitos de nós queremos dizer assim, ai, tomara que naquela época eu já fosse judeu. Outros dizem, eu acho que naquela época eu era gentil. Mas ninguém quer pensar assim, naquela época eu era romano. Ou naquela época eu era fariseu, saduceu. A gente quer sempre ser assim, um zerinho à esquerda que não se comprometeu com nada. Né? Mas só o fato de nós estarmos aqui hoje e estarmos estudando a doutrina espírita, está implícito que nós cometemos erros muito graves e hoje estamos aqui como trabalhadores da última hora. Se nessa última hora nós fizermos o que tem que ser feito, todas as outras horas que nós não fizemos estará perdoado. Olha que Deus extremamente misericordioso. Isso não estou falando por mim, baseado sempre nos estudos que a gente tem feito. Então eu fui buscar isso. Se é verdade que a gente se comprometeu. Aí eu peguei o livro de Êxodos, no capítulo 19, no versículo 8, diz assim, nós falamos, né? Estou falando mais baixinho, porque daí ninguém está escutando na vizinhança. Mas lá no capítulo 19, versículo 8, do livro Êxodos, do Velho Testamento, nós falamos assim, nós faremos tudo aquilo que nós estamos nos comprometendo perante a lei de Deus. Tudo aquilo que está nos 10 mandamentos, nós faremos. Vamos começar, vou falar só do primeiro. Deixar todos os outros. Amarás a teu Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas do mundo. E ao teu próximo como você ama a você mesmo. E você vai fazer isso de toda a tua força, de todo o teu conhecimento, com todas as tuas possibilidades. E o próximo como a ti mesmo. Nós estamos fazendo isso, a gente prometeu lá, 4.000 anos atrás. Tá. Vamos vir mais para cá, né? Aquilo faz tempo, a gente já esqueceu, né? Vamos deixar para lá. Eu fui em Isaías. Isaías, 400 anos antes de Jesus chegar. No capítulo 29, versículo 3, nós dizemos assim, não, nós poderemos ser julgados pelas nossas obras, porque sabemos perfeitamente o que o Senhor disse e nos comprometemos a fazer corretamente. Não desejar a mulher do próximo, nem suas coisas, nem seu boi, nem seu jumento, nem sua casa. Isso aí está implícito na não roubar. O não pecar contra a castidade não está desse jeito lá. Está dizendo que a gente deve ser correto e aquilo que a gente falar tem que ser sim, sim, não, não. Não é só castidade. E nós já ficamos pensando que a igreja deu uma leve deturpação nisso, que era assim, quem não pecava contra a castidade, que era o clero, né? Dizia que não pecava, né? Então ficavam castos, solteiros, e o resto era tudo, estava tudo errado. Não é verdade. Ali estava escrito assim, seja correto em tudo que você faz. Por exemplo, se eu estou vendendo tecido e a pessoa me pede 1 metro, eu vendo 1 metro de tecido para ela. Eu não vendo 95 centímetros. Se a pessoa me pediu 1 quilo de feijão, eu não dou uma ajeitadinha na balança e vendo 900 gramas. Daí quando a pessoa desconfia que está faltando um pouco de feijão,
ela diz assim, ó, quero bem pesado, daí eu ponho 1 quilo. A balança marca 1,100. Para as leis divinas eu já fiquei devendo 100. Porque o que importa é a nossa atitude em querer enganar os outros. Você compra um remedinho e diz assim, ó, esse aqui, ele é a mesma coisa, ele é genérico. Daí a pessoa não entende muito. E tem esse aqui, um pouco, esse aqui é bom, esse aqui é similar. Aí como você não entende muito disso aí, você diz, o que o senhor acha que é? Ah, eu levo o similar. Similar não é igual. E você compra outro remédio. E pode não dar certo com você. E assim, a gente compra um pacote de macarrão. Eu sempre achei graça nisso, que você sabe que italiano come bastante macarrão, né? Então, de macarrão eu entendo um pouco. E diz assim, macarrão feito de grano duro, né, com ovos frescos. Eu pensei, que engraçado. Mas existe macarrão com ovos velhos, passado? Ovo podre? Então você fica vendo ali, né? Aí você pega e lê ali. Azeite de oliva, tal. Não tem isso, não tem aquilo. E daí bem pequenininho lá embaixo. Como qualquer outro azeite. Mas você não lê aquela... Eu não leio. Com esse óculos aqui, eu tenho que ler com a lupa. Então são enganações. Enganações. Tudo isso aí é o que está escrito no 6º mandamento. É ser correto com as pessoas, com as coisas, com a tua atitude. É não falar uma coisa assim. Quer ver? Tem um outro exemplo bem interessante para a gente fixar isso na nossa cabeça. A gente tem que ser sim, sim, não, não. Porque quem é talvez, pode ser, contudo, todavia, vamos ver, vai ser vomitado, como está esse termo na Bíblia. Quer dizer, vai ser lançado fora do sistema da Terra que receberá o mundo de regeneração e os espíritos regenerados. Ele vai ser expulso dessa forma. Uma meia-verdade é pior do que uma mentira inteira. Porque uma meia-verdade induz a pessoa a acreditar naquilo. Então vamos colocar assim: a verdade é Deus. A verdade é Deus Todo-Poderoso e as informações que passou para nós. Jesus veio como as mãos, o corpo, a atitude, a obra, por isso Filho. Veio fazer tudo aquilo que Deus disse para ele fazer, para demonstrar para nós como devia ser feito. Então Jesus é o nosso único modelo e guia. A gente não pode ir direto a Deus, nós não somos puros. Então a gente tem que se espelhar em Jesus, e quem está vendo Jesus e as suas atitudes, as suas ações, está vendo Deus. Então, Deus, a verdade aqui, e temos a mentira, que é aqui a serpente. Deu uma ideia? A serpente que diz assim, não, está dizendo para você não ir lá, não comer aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque tem medo que você seja tão importante como ele, que você pegue o trono dele. Daí a gente diz, opa, eu vou ser Deus, eu vou sentar no trono. Estamos brigando até agora para ver quem que vai sentar no trono. Então tem Deus, a serpente no simbolismo do mal, do adversário, do bem, e aqui no meio nós temos o anticristo. E o anticristo não é assim, ele não está personificado numa pessoa, assim como a serpente é um símbolo. O anticristo pode estar, inclusive, dentro de qualquer igreja, dentro da doutrina espírita. O que é o anticristo? O anticristo é aquele que te distrai das coisas importantes da vida com bobagens. E você se distraindo, chega o tempo final e você, distraído, foi pego. Não se definiu.
porque acreditou numa meia-verdade. Então tem pessoas que, em vez de elas estudarem a fundo aquilo para entender, estudar as leis, estudar o Novo Testamento, estudar a doutrina espírita, quando o Novo Testamento remete ao Velho, ler o que está escrito lá para entender, porque o contexto daquela frase, Kardec manda várias vezes a gente observar o Velho Testamento, Jeremias e tal, ele cita a Gênesis e tudo mais. Mas quando a gente fica distraído, olha, eu vou naquele lugar, porque aquele lugar é legal. Aquele lugar faz um relaxamento legal e às vezes a gente sai, vai para uma situação assim tão deliciosa que eu até acabo entrando numa vida passada e fico sabendo quem fui. Pois se sabe, você não pode imaginar, sempre foi coisa ótima, maravilhosa. Vamos pensar com lógica. Se a lei de evolução, para trás a gente foi sempre pior. Ou o aluno que está na primeira série sabe mais do que o que está na quarta série? E o que está na oitava? Não tem lógica. Não tem lógica. Então o anticristo é aquele que te distrai do que é essencial. Jesus é o essencial. Esteja em que lugar tiver. Jesus é o essencial. Aí tudo aquilo que é bobaginha está te distraindo do essencial. O essencial é que a gente se comporte agora como ele exemplificou que deveria ser. E aí nós poderemos cobrir uma multidão de pecados. Por isso que a meia mentira é pior que a mentira total. Porque ela induz você a achar que você está num lugar, mas você não está. Porque ela afasta você do essencial. É isso. O anticristo é aquele que te afasta do Cristo e o Cristo é o essencial para nós. Então não adianta ficar dizendo, fulano foi. Não, esqueça. Nós podemos ser quando nós, falando uma coisa, agimos de forma diferente. Nós podemos ser, naquele momento, o anticristo. Como que você chega e escuta e sabe, e sai daqui, e chega em casa, humilha uma pessoa que está lá para compartilhar a vida com você, escraviza, fica mandando e pedindo como se você fosse o amo e senhor? Como que você é uma pessoa que vira os olhinhos no centro na hora da prece e em casa faz os outros tremerem com a sua presença? Então significa que você é o anticristo, você está negando Cristo. Isso nós devemos pensar. Cada vez que a gente afasta alguém do essencial que é o Cristo Jesus, nós estamos sendo anticristo. É uma meia verdade. É pior que uma mentira inteira. Então vejam, se dissesse assim para nós, olha, eu agora já fui, já me confessei, já está tudo certo, vamos partir para frente. Tá, até aí, partir para frente, concordamos. Mas o Emmanuel começa dizendo para nós o seguinte, em nossas faltas, na maioria das vezes, nós somos imediatamente perdoados. Nós erramos e dentro de nós a gente pede perdão para Deus. É meio que comum, meu Deus, por que eu fiz isso? A gente fala na hora. Eu não podia mais ter feito isso. Por que eu fiz isso? Me perdoe. Daí ele diz, na maioria das coisas que você faz, você já foi perdoado. Esqueça de estar pedindo perdão toda hora. Mas você não está limpo. E o que é limpo? Limpo, nessa situação, nós vamos dizer que é sem mancha, sem nódoa, purificado. Você não está purificado. Porque o que falta? Chico Xavier tem uma mensagem muito interessante que veio de Emmanuel, que se chama Lado B. E nessa mensagem ele vai falar o seguinte, que simbolicamente a candeia significa a nossa atitude.
Quando diz assim, não ponha a candeia embaixo do velador, porque senão não vai iluminar ninguém, significa assim, se você tem uma candeia, simbolicamente, você já tem uma luz, então levante a luz para que todo mundo veja. E as minhas atitudes eu já posso levantar para que todo mundo veja? As primeiras pessoas que têm que ver isso são as pessoas que convivem comigo. Então, a primeira pessoa que tem que se beneficiar disso é a comunidade ao meu redor. Por quê? Em outro momento, o mesmo Emmanuel vai falar através do Chico Xavier que tudo aquilo que eu faço de bem para a comunidade é o que fala de mim para Deus. É o bem que eu faço para a comunidade. Não é o bem que eu faço para mim, na minha conta, olha, tem uma grana federal. Tem uma grana suíça na minha conta. Não é isso. Não é o bem que eu faço para mim. É o bem que eu faço para os outros. Então, o bem que eu faço para a comunidade é o perdão dos meus pecados. É a minha atitude. Significa a candeia em cima do velador. Ela tem que estar no lugar certo. Aquela atitude lá escondida ali que eu tenho, aquilo ali, sabe? Só na hora que alguém nos pega no contrapé que a gente diz, mas é que eu sou uma pessoa tímida. É tímida para fazer uma prece em público, tímida para ajudar o outro, tímida para quando todo mundo está indo em cima de uma pessoa que não tem como se defender, você vai lá e apresenta-se como um irmão dela e a ajuda a ser tratada como um ser humano, por mais que tenha errado, é um ser humano. Se nós vamos fazer com ela pior do que ela fez, nós é que não somos seres humanos. Nós temos que deixar que a lei siga o seu curso. Então, veja o que ele vai dizer. Tudo isso que eu vi do Velho, do Novo e da doutrina espírita e do próprio Francisco de Assis, quando falou de frente com o Papa, o que ele quis dizer? Vocês estão pregando o Evangelho, mas vocês não pregam. Vocês pregam o Evangelho para os outros, mas vocês não estão fazendo. Vocês estão cheios de dinheiro nessa igreja e os pobres em volta passando fome. Isso aí não é o que está escrito. Foi isso que ele foi confrontar com o Papa. E daí surgiu os franciscanos que infelizmente se envolveram, logo depois que ele desencarnou, na Inquisição e um monte de absurdos, mas foi aquele tempo, aquelas pessoas que já desencarnaram e provavelmente hoje estão já se reerguendo, fazendo corretamente aquilo que não fizeram naquela época. Então, o Emmanuel vai enfeixar algumas coisas que todos nós fazemos e a gente esquece. A gente pede desculpa às vezes, mas é uma desculpa tão esfarrapada. Eu acho que a gente devia pedir desculpa quando a gente, sem querer, estava andando, bateu numa pessoa e desequilibrou um pouco a pessoa. Aí cabe desculpa, de repente você pegou um copo e o copo derramou sem querer. Tudo isso aí cabe uma desculpa. É você reconhecer que você fez. Mas em certas atitudes que nós temos, a desculpa não vale nada. Às vezes a gente esquece, a gente entrou no coração de uma pessoa e fez um carnaval. Mudou a vida dela. Chacoalhou, alegrou. E de repente a gente resolve que chega daquele brinquedo. E sai. Nós devemos pensar muito bem como é que nós estamos saindo dos corações que nós entramos. Porque às vezes no sair, no abandonar, nós estamos empurrando essa pessoa para um suicídio, para um desespero profundo, para um resto de encarnação sem motivação, descrendo dos outros, pessoas que se tornam depressivas, que têm síndromes do pânico, pessoas que têm dificuldade de conviver, de aceitar outra pessoa, porque foram tão profundamente magoadas. Nós devemos pensar nisso.
Ao assumir, penetrar o coração de uma pessoa, a vida de uma pessoa, nós temos responsabilidade. Não é assim que eu viro as costas e vou saindo. E ele vem dizendo assim: nós fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que nós tentávamos esparzir na estrada alheia, ela permanece dentro de nós por agoniado constrangimento. Imagina você maldisse uma pessoa e a pessoa fica olhando para você e balançando a cabeça e dizendo: você não tinha razão no que você falou. Você não conhece a minha vida. Você não conhece a minha história. Nós fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Pode ser que ninguém cobre, mas quando você inventou uma coisa que a pessoa não fez, você caluniou uma pessoa, é pior do que se você tivesse matado essa pessoa. Porque às vezes a morte faz com que a pessoa, não que a gente tenha que sair por aí matando, vamos entender bem a comparação. A pessoa reencarna de novo e a calúnia, ela leva para o lado de lá e volta com aquilo, tentando encontrar você de todas as formas e encontra. Porque é da lei divina que o que foi machucado volte frente a frente com quem o machucou. Não adianta a gente querer fugir. Se a gente fugir demais, nasce na própria casa da gente. E aí a gente fica pensando: mas meu Deus, o que eu fiz? Eu faço tudo, eu agrado, eu dou de tudo, eu gosto. E se puder, ele vem e me machuca. E é um menininho de 2 anos. É que aquele espírito está vendo você como aquela pessoa do passado. E às vezes vai a vida inteira e ele não vai te perdoar. E depois daquela vida, quando você se esforçou e fez só o bem, só o bem, só o bem, quando ele desencarna, ele diz: poxa, tentou me pedir perdão e dessa vez fui eu que errei. E aí há um acerto entre as duas pessoas. Mas às vezes é a vida inteira aquela pessoa, seja na figura de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, ali te perturbando, de um marido, de uma mulher. Nós fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra atirada aos irmãos do caminho volta incontinente a lanhar-nos o próprio ser. Nós achamos muita graça quando passa, às vezes, aquela pessoa que joga um bumerangue e distraidamente ela não vê que o bumerangue vai voltar certinho na cabeça dela. E a gente acha graça, mas não é muito engraçado isso, sabe? Porque nós vivemos tomando bumerangues na cabeça todo dia. E às vezes não percebemos que aquilo é o retorno do que nós jogamos na vida. Que a vida devolve para nós. Você joga amor na comunidade, a comunidade joga amor para você. Você joga pedra e a pedra volta para você. Fomos perdoados por Deus pela falha de vigilância, mas o prejuízo em nossos vizinhos cobre-nos de vergonha. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Às vezes a gente tem certeza que aquele amigo nosso, num momento de dificuldade, e ele sabe do que você pensa, do que você faz, do que existe dentro do seu coração, e você pensa: de repente fui colocado no meio de um ninho de serpentes, e está todo mundo tentando me picar, mas aquele meu amigo vai falar em meu favor, e ele, por fraqueza, se une às serpentes, e agride você também. Você perdoa depois de um tempo todas as serpentes, mas aquele amigo... É tão interessante que num dos livros, que aliás tem tanto livro saindo aí, e nós recomendamos que a gente não tem condição de ler tudo, mas de repente nós temos que fazer uma eleição do que nós vamos estudar, porque é muita coisa. E se a gente for fazer essa eleição e estudar os livros do Chico, e estudar os livros de Humberto de Campos,
estudar todos os livros que foram, né, escritos por Emmanuel, livros que foram pela Ivone do Amaral Pereira e de Joana de Ângeles, nós poderíamos até deixar o resto para depois. Porque nós precisamos fazer uma seleção, é muita coisa. É muita coisa. E esses livros nos ensinam também muita coisa. E eles trazem exemplos de vida, exemplos verdadeiros do que foi feito, por que foi errado daquela maneira, por que se repetiu o erro e as consequências. Num desses livros que nós lemos, de Humberto de Campos, tem uma entrevista maravilhosa com o espírito de Joana d'Arc, que todos nós sabemos que foi o mesmo espírito que animou Judas o Iscariotes. E nesse item aqui, pela manifestação de fraqueza, me lembrei dessa história, Humberto de Campos, espírito, pergunta para ela: você, querendo, né, se acertar com a sua consciência perante Deus, perante Jesus, você foi tirar a França daquela situação que estava sendo subjugada, e de repente muitas pessoas te criticaram, te humilharam. Qual foi dessas pessoas que você mais teve dificuldade em perdoar? E ela não pensou 2 minutos antes de falar. Ela disse foi Carlos VII, rei de França. Porque eu estava lutando pela França, eu libertei a França, e no momento final foi ele que deu a palavra para que eu fosse queimada numa fogueira. Então eu demorei muito para conseguir perdoá-lo. Se não fosse o meu erro, como Judas, eu teria tido mais dificuldade de perdoar. Por quê? Porque às vezes a gente lembra, você não consegue perdoar a pessoa de jeito nenhum. Daí você volta lá atrás, numa encarnação que você cometeu um absurdo, e você pensa na hora, quem sou eu para deixar de perdoar se eu fiz pior? E aí você acaba perdoando. Mas foi difícil. Por quê? Porque ele era o amigo. Ele era a pessoa por quem ela estava lutando. Porque ele era um covarde. Ele foi colocado no trono porque a mãe dele disse, você vai, pronto. Mas ele era um bobalhão. Mas na hora foi a fraqueza. Na hora de dizer, não, mas ela livrou a França dos ingleses. Disse, não, mas pode mandar para a fogueira que... Sabe? De repente, essa pessoa está parecendo mais que eu que sou o rei. Mas a reverência toda era por Joana d'Arc, dos franceses. Então veja como isso passa para outras encarnações, né? Nós fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência. E às vezes nós somos tão violentos. Não é violento só aquele que joga uma coisa contra a parede. Esse aí já está tão desequilibrado que ou ele toma medicação ou ele tem que ser internado. Quando a pessoa não controla mais os seus gestos, ela passou da hora de tomar medicação. Não se admite que a pessoa agrida a outra pessoa. Muito menos fica jogando e quebrando coisas. Isso aí é inadmissível para uma pessoa normal. Agora, quantas vezes que a nossa violência está em verbalmente acabar com o outro? É uma violência tão grande, pode até falar no tom de voz normal, mas às vezes nós usamos a inteligência para acabar com uma outra pessoa. Isso é uma violência inominável. Daí ele diz, quem tem esse delírio de violência, onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam, desarvorados. Chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação nesse mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos na nossa vida.
injúria aos semelhantes é a zorrague mental que nos chicoteia. A serpente carrega consigo o veneno que veicula. O escorpião guarda em si próprio a carga venenosa que ele mesmo segrega. Ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal, mesmo quando o mal assuma a feição de defesa, porque todo o mal que fizermos aos outros é mal que a nós mesmos fazemos. Quase sempre aqueles que passaram pelos golpes das nossas irreflexões já nos perdoaram incondicionalmente, e eles estão brilhando em planos superiores. No entanto, pela lei de correspondência, nós ruminamos por tempo indeterminado os quadros sinistros que nós mesmos criamos. Cada consciência vive e evolui entre seus próprios reflexos. É por isso que Allan Kardec afirmou convincente que depois da morte, até que se redima no campo individual, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Jesus nos ensinou de uma forma muito clara. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque depois, quando será que a justiça divina vai nos encontrar numa próxima encarnação? Às vezes demora 200, 300, 400 anos. Para que tudo se acerte, para que a gente chegue de novo com aquela pessoa e possa ressarcir aquilo que estamos devendo. Porque quando nós chegamos, isso é importante que a gente tenha bem claro, nós chegamos numa comunidade. Nós não chegamos assim avulsos na vida. Chegamos numa comunidade. Temos pai, mãe, família, todo o derredor, parentes, mesmo que não convivamos juntos, tem uma comunidade em volta. E alguém pode dizer, mas eu nasci e eu fui criado no orfanato. A comunidade do orfanato era a sua casa. As pessoas que cuidavam fizeram o papel de pai e mãe. Você só nasceu lá porque você precisava da experiência. Não tem ninguém injustiçado aqui. Tem injustos, de monte, mas injustiçado não tem. Então nós nascemos na comunidade que era melhor para nós. Não é por merecimento. É o que for melhor Deus dá para que a gente consiga chegar antes na libertação do mal. Chegar antes a um lugar de plenitude perto do coração dele. De onde nós saímos, né? Vamos sempre lembrar, a gente estava lá, mas a gente quis sair. Ninguém mandou. Nós quisemos ir embora. Não tem filho que está em tudo em casa e diz, fui. E os pais, não, filho, pelo amor de Deus, você nem estudou ainda. E ele vai, deixa aí. Tem o filho pródigo, que está escrito a história dele. Então nós devemos nos acertar com as pessoas com quem erramos, enquanto nós estamos a caminho com elas, aqui, na mesma encarnação. Porque depois a gente não sabe quanto tempo. Agora imagina aquilo que, de repente, a gente prejudicou, não uma pessoa, mas muitas. A gente sai do corpo, através da desencarnação, chega do lado de lá, se encontra numa sala como essa, esperando para ser atendido por alguém, para fazer a triagem para onde que nós vamos, né? Olho para um lado, ixi, Maria, mas eu falei tanto mal daquela mulher. Olho para o outro e disse, mas eu tive uma briga terrível com aquele lá. Olho para o outro e disse, eu devia dinheiro para ele, não paguei. E o outro olhando para mim, com a mãozinha na cintura, em posição de açucareiro, e batendo o pezinho no chão, sério. Daí eu olho e digo, que engraçado, tem um lugar à minha esquerda e à minha direita, vazio, e estou vendo umas pessoas em pé. Daí eu vou olhar para quem está em pé, as pessoas estão olhando para um lugar indeterminado, que me mandando o recado, melhor em pé do que sentado do teu lado. Imagina, daí chega na hora ali, eu digo, tomara que eu fique por último. Chega ali e diz, Maria Helena, fui. Como disse a mocinha da novela, que eu achei muito engraçadinho, lasquei-me.
é preciso que a gente viva de uma forma em que a gente possa encontrar com as pessoas em qualquer lugar, cumprimentá-las de longe ou de perto, abraçá-las sem ressentimento, e que as pessoas não tenham nada contra nós, porque tem gente que tem coisa contra nós de graça. Aí o problema é das pessoas. Não gosta de mim, tudo bem, o que eu vou fazer? Mas se eu não tiver causado nada para ela, tudo bem. Talvez seja de uma outra, né? Então, nós queremos terminar nossa reunião de hoje conversando com vocês sobre a palestra que vamos ter no dia 1º de setembro, cai numa sexta-feira, que não é dia normal de palestra na casa. Então, queremos lembrar a vocês daquele médico que faz o Fraternidade Sem Fronteiras, Dr. Andrei Moreira, atende as crianças na África. Ele vai passar aqui na nossa casa e vai falar sobre transexualidades, que é um tema pouquíssimo abordado. Convido a todos vocês que venham. Ele vai fazer a palestra e vai abrir para perguntas. Aqueles que tiverem perguntas e dúvidas poderão fazer. Vai ser um momento muito interessante para todos nós. Convido a todos vocês que participem conosco. 1º de setembro, sexta-feira, às 20 horas, estaremos aqui com Andrei Moreira. E agora, encerrando a nossa fala de hoje, nós pedimos que todos procurem ficar numa atmosfera bem positiva, pensando que nós estamos perdoados, mas não estamos limpos, o que significa que nós só vamos limpar isso que nós fizemos com ações efetivas no bem. Ações e não palavras. Atitudes. Atitudes. Vamos pensar que nós temos, como espíritas, que fazer, não só falar. Fazer aquilo que falamos, fazer aquilo que aprendemos. E assim pedimos a Jesus que esteja no meio de nós, quando nesse momento, juntos com as forças da natureza, retirada das árvores, das plantas, da água, e mais a força dos espíritos amigos, que passarão através do médium, em sua boa vontade, em seu amor aos semelhantes, e que nós possamos ter a supervisão do Mestre Jesus, quando doamos o melhor que temos dentro de nosso coração, para que as pessoas que estão aqui recebam aquilo de que necessitam. No momento do passe, vamos mentalizar no nosso corpo físico ou no nosso corpo mental o que está nos incomodando e vamos pedir com humildade para que os bons espíritos nos falem na nossa intuição aquilo que devemos evitar e aquilo que devemos fazer para melhorarmos o nosso quadro. Obrigada, amado Mestre Jesus, ser conosco nesse momento em que nossos corações todos se voltam ao Senhor. Que assim seja.